Olá, tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim. Por aqui tá tudo muito bem. Bom, na última semana meu pai completou mais um ano de vida, 75 anos, né? E no vídeo de hoje eu quero dividir com vocês uma experiência da última semana, né? Dias que antecederam o aniversário do meu pai. Eu moro em Niterói, né? Já falei com vocês aqui, é uma cidade na região metropolitana do Rio de Janeiro, e os meus pais moram em Araruama, né? Que é uma cidade no interior do estado, região dos Lagos. E daí, a minha mãe falou assim, deixa eu trazer o Bernardo. Minha mãe vem todas as semanas, a minha mãe vem a Niterói, porque ela trabalha aqui ainda, uma vez na semana. E ela falou, deixa eu levar Bernardo na quinta-feira, deixa ele comigo, aí você vai no sábado com calma. Eu falei, poxa, mas aí ele vai perder a aula, né? Enfim, já vou ter que tirá-lo mais cedo do colégio na quinta-feira, e vai perder a aula na sexta. Ele, mamãe, eu quero ir, tá? Enfim. Eu falei, quer saber? Vai sim. Vai sim, vai com a sua avó, fica lá com os seus avós, né? Avó é vida, eu tive o privilégio, grata alegria de ter os meus aqui, né? De conviver com eles, então vai. Aí eu mandei uma mensagem para a professora dele, né, explicando que eu buscaria ele mais cedo, na quinta-feira, e na sexta ele não iria. E eu vou ler essa mensagem para você, que eu anotei aqui no papel, porque eu estou usando o celular para gravar este vídeo. Então vamos lá. Eu coloquei assim, oi tia Gi, hoje eu vou buscar o B na hora do recreio, tá? E amanhã ele não vai à aula, ele vai faltar. Eu não gosto que ele perca a aula, mas meu pai, que mora em Araruama, vai fazer aniversário e minha mãe vai levar o B hoje. Meu pai passou pelo câncer e sabe de uma coisa, tia? A vida é tão rápida, né? Pois é, quando a gente percebe, passou. E depois de enfrentar esses desafios, eu entendi que, de fato, a vida é agora. Por isso, desculpe, tá, tia? Amanhã ele vai faltar. Mas depois a gente recupera as matérias, o que não dá para recuperar é o tempo que passou, o aniversário que a gente não celebrou e os momentos que não vivemos. Aí eu ainda coloquei assim, gente, eu estou filosofando hoje, né, tia? Mas é sobre isso. Eu penso assim. E ela me respondeu delicadamente, sim, é verdade. As atividades poderão ser feitas depois. Já o momento, não, pois é único. Não é sobre isso? Fala pra mim. É sobre isso. Sabe, gente, às vezes a gente fica tão envolvido no dia a dia, nas nossas coisas, nos nossos compromissos, e isso é legítimo, a gente tem mesmo os compromissos, a gente vai ficar envolvido mesmo nas coisas, precisa ir pro colégio, precisa estudar, precisa trabalhar, precisa dar conta daquilo que precisa dar conta, certo? Direitos e deveres. Só que existe uma coisa chamada rigidez, que é uma coisa que ao longo desses anos aí, desde 2018, nesse processo de desenvolvimento pessoal, eu tenho deixado pra lá. Não quero ser Caxias, não quero ser rígida, eu quero ser leve, livre e fluida na vida, né? E essas pequenas decisões que a gente toma no nosso dia a dia reverberam para a eternidade, reverberam na nossa vida e na vida do próximo. Porque quantos aniversários, né, a gente tem ainda para celebrar? Não sabemos, né? Não sabemos. Então, assim, a gente fica, quando acontece alguma coisa muito fora da curva, muito fora, na verdade, quando acontece uma coisa que fatalmente vai acontecer, porque todos vamos morrer, certo? Mas quando a gente perde um ente querido, quando acontece uma tragédia, a gente fala, meu Deus, preciso viver mais. Não sei você, mas eu fico assim meio, nossa, fulano morreu, fulano morreu. A única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer, certo? Mas quando alguém morre, principalmente quando alguém próximo de nós, a gente fica tão chocado, fala, nossa, eu vou viver minha vida, eu vou viver a vida, porque eu posso morrer. E nós vamos morrer. Mas, gente, esse vídeo não é sobre morte, é sobre vida. Viver. Viver com alegria e viver o agora, o hoje, o momento presente, porque a gente não tem o ontem. Passou. E não temos o amanhã, nós temos o agora, o hoje. Eu vou, né, ligar o F, vou ser feliz. Não é isso. É óbvio que você tem que ser feliz, sim. Eu tô falando que a gente tem responsabilidades, mas a gente precisa, né, eu acredito que a gente precisa aprender a viver, sabe? Eu posso estar sendo repetitiva, mas é sobre isso mesmo, entendeu? Eu vou dar um exemplo, talvez fique mais fácil de eu me explicar e de você entender. Lembra da Marília Mendonça? Lembra? Pois é, quem não lembra? Deixa mesmo de ser importante.
vai deixando a gente pra outra hora. Marília Mendonça. Gostava muito dela. Gosto ainda, né? Das músicas, enfim. Gente, ela foi fazer um show. E eu lembro da declaração da mãe dela na ocasião. A mãe dela falou assim, ela tomou a vacina, a Covid, né? A segunda dose. E a mãe dela, poxa filha, você vai viajar. E eu nem vou saber se você se sentiu bem ou mal, né? Se teve alguma reação. E ela falou pra mãe, mãe, eu vou aqui do lado, é rapidinho, é um show rápido. Eu vou e volto. Eu vou e volto. E nunca mais voltou. Certo, gente? Então, o que eu quero falar? Qual é a mensagem desse vídeo? Viva! Viva a sua vida. Preocupe-se, importe-se com aquilo que diz respeito a você. Porque às vezes a gente coloca tanto foco no que o outro fez de mal pra gente, que o outro nos tratou mal, que o outro... Deixa o outro que te tratou mal. Deixa o outro que não te deu atenção e foque no outro que você ama, que te dá atenção e que você ama também. No outro que faz diferença na sua vida. O meu pai, os meus pais, o meu pai, a minha mãe, um monte de gente faz diferença na minha vida, sabe? E é essas pessoas com essas pessoas que eu quero estar perto, celebrando todos os momentos, todos os dias, tudo aquilo que precisa ser celebrado. E às vezes a gente vai precisar fazer umas concessões aí, faltar uma aula, né? Deixar de fazer alguma coisa para fazer aquela coisa que vai criar uma memória incrível pra gente, tá? É sobre isso, é sobre viver o agora, é sobre criar memória, é sobre não ser tão rígido, sabe? Com você, com os outros, com o seu filho. Se tiver que faltar a aula, sabe? Pra passear com o avô, se tiver que faltar a aula para ir numa festinha, se tiver que faltar a aula para ficar em casa mesmo. Sabe, mamãe, hoje eu não quero ir pro colégio porque eu quero ficar em casa com você. Avalie, avalie, sabe? Porque existem casos e casos. O meu foi um caso que eu queria muito que meu filho estivesse com os meus pais, fosse viajar, ficasse lá, e deu tudo certo e foi maravilhoso. Então, é sobre isso, tá bom? Menos rigidez, mais fluidez, para que a gente viva muito melhor. E sempre com atenção, tá bom? Um beijão, até o próximo vídeo. Viva com atenção, com intenção, com gratidão. Beijo, tchau, tchau.